Pai amado, a gente te louva e te agradece mais uma vez por esse dia, Pai. A gente agradece porque esse é o dia que o Senhor agiu, Pai. Nós nos alegramos nele, Pai. A gente clama, Pai, para que teu Santo Espírito venha trazer cada vez mais a revelação da tua palavra, para que a gente possa não apenas entender, mas acolher e praticar, Pai. Para que a gente possa verdadeiramente, Pai, ser sal e luz nesse mundo de trevas, Pai. Que o Senhor venha abençoar essa aula, que o Senhor seja a voz dentro da voz e que nossos corações, Pai, recebam, Pai, conforme a tua bondade, Pai, e o teu amor, Pai. E que em todo tempo o Senhor seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, na aula passada, igreja, a gente terminou de Isaac, né? Estava para morrer. E tinha ouvido de Deus, né, que o filho mais novo dominaria o mais velho, ele sabia, né? E mesmo assim ele decidiu abençoar o mais velho, ou melhor, ele não levou em conta o que Deus tinha falado por causa do humanismo dele, assim, da vontade dele, pela comida do filho, né? Ele trocou a bênção, né? Ele ainda amava as coisas do mundo mais do que as coisas de Deus. Então, o amor a essas coisas cegou ele espiritualmente ao ponto que ele estava morrendo e nem aí porque Deus falou, né? Ele foi e falou: deixa eu comer o guisado do meu filho aí. E ele ainda falou assim: faz a comida saborosa. Eu tô no 34, 4, né? Ó, faz uma comida saborosa como eu gosto, traz para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Ele ainda estava com isso, né? Então não importava o que Deus falou, né? E aí a Rebeca, a gente sabe a história, ouviu aquilo lá e tramou com Jacó para enganar, né? E armar para ele abençoar Jacó. E a gente até falou, Deus precisa, né? Desse jeitinho. Fizeram com Agar e a gente viu o que deu, né? Assim, tipo, os fins justificam os meios. Será que Deus é assim? Espera essas coisas do povo dele, né? Faz de qualquer jeito aí, porque no final tem que ser isso, né? Então, se o fim é espiritual, o caminho também tem que ser. Aí a gente terminou nisso, né? E aí a gente começa hoje com a questão, né? A gente está trocando essas bênçãos celestiais eternas por coisas que a gente chama de bênção, né? Mas não são, mas que sejam bênçãos terrenas, imediatas e temporárias. Isso é uma reflexão para a gente, né? A gente está trocando o que é eterno, que são bênçãos mesmo celestiais, por coisas, né? Efésios fala muito disso, que são terrenas e que passam, né? Esse é o eterno pelo temporário, né? O espiritual pelo material. E aí Moisés, a gente viu que ele recusou as riquezas e os prazeres do Egito, né? E aquela história que eu comentei na passada da bifurcação, né? O inimigo é tão astuto que a gente está vendo desde que começou, né? Os caminhos, e a gente vai continuar se resolvendo. Nós vamos chegar em Apocalipse e vai estar a mesma coisa, sempre. Dois caminhos, Babilônia e Jerusalém. E não tem como eu estar num achando que eu vou estar no destino do outro. É isso aqui, ó. Se eu estou nesse aqui, eu não vou chegar nesse destino. Mas eu sou enganado, eu estou achando que eu estou indo. Mas é assim, cara, os caminhos. Não tem um jeitinho de, virou. Não, o caminho é assim, cara. Então tem que voltar para o caminho. A gente precisa entender que o caminho errado não vai levar a gente no destino certo, né? E aí Hebreus fala que cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, né? Essa decisão precisa ser tomada agora, né? Para a gente estar nesse caminho. E aí a gente vai então entrar em Gênesis 28, a partir do verso o 11 até o 15. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abrão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu lhe prometi. Vocês viram, pessoal, que é a continuação perfeita da promessa que ele fez em Abraão, lá em Gênesis 12, né? Gênesis 12, 2, ó, farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, exatamente a promessa de Abraão, ele repetiu para Jacó, né, falando: ó, a promessa está em pé, né? Aquilo que eu falei vai ser cumprido, né? E todos nós hoje, igreja, estamos debaixo dessa promessa. A gente precisa entender isso. Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Entenderam que a igreja hoje ela está em pé debaixo dessa promessa. E, ó, chegasse a nós em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé a mesma bênção, a bênção de Abraão. Então, quando a gente recebe, né, se enche do Espírito, vem com essa promessa. E o objetivo da gente estar cheio, né, do Espírito não é falar em língua, essas coisas. Isso não é o principal. Nem cura, essas coisas que podem vir. Né? O propósito primário é essa bênção de Abraão. Né? Para que é isso? Porque, ó, o que eles falam assim: em vocês, o que acontecerão? Serão benditas todas as famílias da terra. Então, isso quer dizer que quando a gente se enche do Espírito, cada família da terra, cada pessoa que a gente pode encontrar, a gente tem algo a entregar. A gente pode abençoar de alguma maneira. Essa é a bênção de Abraão. Ó, vocês vai estar com isso. Todas as famílias da terra serão benditas por vocês. Entendeu? Então, a gente tem que entender que a igreja vive essa bênção. Vocês percebem como estão assim disfuncionais as igrejas? Não é? O que está sendo assim pregado na grande maioria? São essas coisas? Mas isso aqui é o que está escrito. Mas ficam, né? E aí ele continua no 15, né? Ó, eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu te prometi. Aí, quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, Senhor, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: Que temível é esse lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus, né? E olha como que ele responde no 20, né? Ele faz um voto, né? E respondendo, ó, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, eu empreendo e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Né? Então ele fez esse voto com Deus, e nós que estamos nessa mesma promessa, depende da resposta que a gente dê para ela. Né? Cada um vai responder de uma maneira. Muitos respondem assim: Senhor, me livra das enfermidades, me dá um bom emprego, me dá uma boa casa, me dá isso, me dá aquilo, aí eu até dou o dízimo para você, vai. Né? Muitos respondem assim: eu vou te servir, vai me dando, e aí eu.
Mas é esse o propósito da nossa bênção que a gente viu aqui? Foi para isso que ele fez um povo, né? A igreja hoje é a parte visível de Deus na terra, entendeu? Como que vem Deus na terra? Através da igreja. O corpo hoje é a igreja. E a gente não entende. A igreja, né, está com uma crise de propósito, né? Ela não entende o propósito dela nessa terra, né? E então a gente acaba perdendo as promessas e o melhor de Deus por causa de coisas terrenas que a própria igreja fala que é bênção e manda você ficar correndo atrás dessa bênção, né? A gente está trocando o eterno pelo temporário o tempo todo, né? As coisas materiais pelas espirituais, que, se a gente andar, vai mudar a nossa vida para sempre. E vai mudar a vida de todos aqueles que a gente encontrar, que cruzarem o nosso caminho. Porque você está embaixo dessa mesma bênção de Abraão, que através de você, de mim, todas as famílias serão abençoadas. Nós não somos o objeto da bênção, nós somos o canal da bênção de Deus. Foi isso que ele falou para Abraão: "Se tu uma bênção", né? Então você é o canal, você é como eu abençoo, né? E então a gente precisa entender essas coisas, porque assim, no porvir não vai ter espaço para arrependimento, né? Poxa, agora eu entendi, né? O tempo é agora. E aí Jacó seguiu a vida dele, né? Até que ele encontrou Labão, né? O sogro dele malandro lá. E aí, como ele tinha enganado tanta gente, ele encontrou alguém mais enganador que ele, né? É assim que funciona, né? Então, Jacó enganou o pai, enganou o irmão, né? Foi enganando e agora encontrou Labão que enganou ele, aquela história do casamento, né? Ele tramou lá na festa, né? E deu a irmã errada para ele, né? Que era mais velha, ele queria outra, a qual ele amava, né? Ele trocou Raquel por Lia. E aí ele tinha trabalhado 7 anos para ter Raquel, né? E aí Lia, que era mais velha, foi entregue, né? Ó, esse está no verso 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esses lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Olha que legal esse verso, igreja. Anos, né? Servindo por amor a uma mulher e foram como se fosse poucos dias, né? E assim, que tipo de amor a gente está retribuindo ao nosso Salvador, né? Quando a gente serve ao Senhor, estão sendo um fardo ou são poucos dias porque eu estou servindo por amor? Tá me cansando, é um enfado? Ou eu não estou vendo nem passar? Porque quando é por amor aqui, ó, pareceram poucos dias. 7 anos num trabalho braçal pesado, né? Labão não facilitou a vida dele, né? E ele falou, cara, era como se fosse alguns dias. E a gente servindo ao Senhor, como tá, né? Tá trazendo cansaço, desânimo, ou são como poucos dias, é o amor que eu sirvo, né? E aí Jacó continuou servindo Labão por 20 anos, né? E Labão sempre enganando ele, né? Até que chegou um ponto que ele mandou embora, né? Labão abandonou Jacó, né? Mas ó como o Senhor não tinha feito a promessa para o pai, para ele repetiu, mandou ele embora. Olha aqui Gênesis 32, verso 1. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Ó que lindo, cara. Mesmo quando a gente pisa na bola com Deus, ele não falha conosco, ele é fiel à promessa, né? Quando fala anjos, né? Anjos quer dizer mensageiro. Então, Deus sempre vai mandar mensageiro ao nosso encontro para lembrar das promessas dele, sabe? Às vezes uma pessoa fala alguma coisa, você fala, você lembra uma promessa de Deus na sua vida, né? Para lembrar do amor dele por nós, né? Principalmente, igreja, quando a gente está perto de fazer uma besteira. Deus é muito bom, sabe? Você está com um pensamento que meio errado, de repente vem, você ouve uma palavra, assim, um negócio te lembra, assim, né? Do amor dele.
Então Jacó continuava, né, esperto, fez um esquema lá para dividir seus homens em 3 grupos, né, por causa do irmão que queria matá-lo, né, que aí ele não ia saber, o irmão não ia saber onde ele estava, né, e Deus sempre perseguindo, né, Deus não desiste da gente, né, e porque através de Jacó é que a gente recebeu Israel, né. Israel era Jacó, né. Então Deus quebra a gente para que a gente seja reconstruído conforme o projeto dele, né. E aí no em Gênesis 32:28 é que ele diz isso, né. Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então lembra, né, a vida inteira Jacó, que quer dizer assim, suplantador, o agarrador, né, já nasceu agarrando o pezinho do irmão lá, né. Desde o nascimento ele sempre querendo as coisas, né, querendo dar um jeito de pegar, né. E aí no 26 de Gênesis 32, né, ó, o homem disse: "Deixe-me ir, pois já rompeu o dia". Jacó respondeu: "Não deixarei ir se você não me abençoar". Então agora ele começou a entender e começou a agarrar o que era certo. Abrir mão das coisas que era errado para agarrar o que precisava, agarrar a Deus, né? Até agora ele estava querendo agarrar as mulheres, propriedades, posses, né? Ele era aquele cara. E agora ele decidiu, não, acima de tudo Deus, eu não vou te largar, né? Então agora ele estava agarrando o que estava certo, né? Aí Deus fala assim: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, que é o que ele leu no 28, né? Então, para isso acontecer, ele precisou antes ser quebrado, né? De como ele vivia, né? Ele precisou ser quebrantado, né? Para ele poder ser empoderado, né? Para servir a Deus. E, é sempre assim, né, igreja? Deus primeiro vai quebrantar a gente para que não seja nada feito na nossa força, no nosso poder. Se a gente não for quebrado antes, a gente vai fazer na nossa força, no nosso poder. E não é pelo poder de Deus que ele anda, né? É no poder dele. Então Deus precisa quebrar a gente antes da gente tornar o que ele nos criou para ser. É dessa maneira que ele age, né? E aí no 31 fala assim, ó, nasceu-lhes o sol quando ele atravessava Peniel. 20 anos atrás o sol tinha se posto, agora nasceu, né? Tanto geograficamente como espiritualmente. Agora mudou a vida de Jacó, agora ele é Israel, né? E aí ele teve 12 filhos, né? E também teve uma filha. A Bíblia fala pouco, né? Porque mais é por causa das 12 tribos e tal. Mas ele teve uma filha, Diná, que está lá no Gênesis 34:1, que ela deu uns BO lá com ele, né? Porque quis fazer, vou andar sozinha por aí e tal, né? Quer ler esse texto, do 1 até o 5? Gênesis 34, 1. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do Heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Hamor: consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso, calou-se e esperou até que eles voltassem. Então, aqui é aquela história, né? De tipo, saiu para ver as filhas da terra, né? E aí foi toda aquela chacina, né? Quer ler esse pedacinho, Dri, do 25 até o 30, Uhum. 31? No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada
Hamor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças, e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Eles responderam: E que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Então, aí é aquela história, né, da desobediência, né? Ela foi lá ver as filhas da terra, né? Já não estavam no lugar onde deveriam estar. Vê o 35:1. Deus disse a Jacó: Levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia. Então, esse era o lugar que Deus já havia mandado eles irem. E por causa disso, toda essa chacina, né? De novo, as consequências de problema por eu não andar conforme a palavra de Deus. A gente acha, ah, não, não. Mas tem uma palavra que você anda. Hoje nós temos a palavra dele. Então, quando a gente anda fora, a gente vai colher, a gente acha que é normal, é o mundo. Não, são consequências da gente estar andando fora disso. Porque temos a palavra. Eu não preciso ouvir alguém me falar a vontade de Deus, eu tenho ela. E eles tinham a palavra e não andavam, né? Então, o lugar que eles deveriam estar agora está lá, ó, vai lá e habite ali, né? Então, as consequências, a gente fez esse adendo só para ver as consequências de novo da desobediência, né? Então, essa era uma filha, mas dos 12 filhos, né, de Jacó, que geraram as tribos, né? Jacó tinha um, né, preferido. Quem era? Ou seja, lembra que a gente viu lá atrás o problema da parcialidade? Aqui de novo. Gênesis 37:3. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Então, a Bíblia insistindo aqui, né, para nos ensinar o jeito mais fácil da gente acabar com uma família é a parcialidade. A gente precisa entender isso, né, que é a herança do Senhor. Não tem essa, né? Então, todos os irmãos, né, na verdade, os 10 mais velhos só, né, o outro não, que era mais novo, né, ficaram com ciúmes de José por causa da parcialidade do pai. O problema não era José, ele amava mais que todos os outros, entendeu? Aí tudo aquilo que a gente conhece, né, aconteceu por causa disso. A nossa parcialidade vai sempre gerar inimizade entre os irmãos. E isso vai durar a vida inteira. É um problema que você vai gerar na vida deles e a vida inteira. E a culpa não é deles, é nossa. É dos pais, quando você tem aquele preferido, né? São as lições que as escrituras ensinam para gente, né? E esse livro, igreja, tem resposta para todos os problemas da nossa vida. É que a gente acha mais fácil ir no mundo, né? Porque a psicologia tem resposta, né? Então ela, tipo, o que a gente precisa de arrependimento, ela fala que você precisa de cura. E você continua naquilo, né? E a gente vai procurando coisas fora da palavra, mas se a gente for ali com sinceridade a palavra, todos os problemas a gente vai encontrar o que Deus tem de solução para eles, né? Por isso que a gente está aqui nessa manhã estudando ela, né? Então, a gente conhece a história, né? Os irmãos queriam matar José, mas Deus é soberano, né? E sempre prevalece a vontade dele. Eles acabaram não matando, né? Deus mandou uma caravana no deserto
e José acabou sendo vendido para o Egito. Lê o verso 25, amor, de Gênesis 37. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Olha como a soberania de Deus prevalece sempre, né? Aonde que era o plano de Deus para José? Onde ele precisaria estar, né, para guardar os mantimentos? Qual que era a nação mais poderosa daquela época? Egito. Para onde estava indo essa caravana? Cara, Deus é tremendo, né? Ninguém frustra os planos de Deus na nossa vida. A única pessoa que pode frustrar o plano de Deus para a sua vida é você mesmo. Ninguém mais. Se você estiver andando na vontade de Deus, não há homem, não há força que pode te tirar desse propósito. Agora você pode. Né? Então, a gente não precisa se preocupar com o que os homens estão tramando ou fazendo contra, entendeu? Porque no final, o propósito de Deus vai se cumprir. O mal que fazem contra nós, se a gente está no propósito, vai cooperar para o bem, né? Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam, não é só as coisas boas, as coisas ruins também cooperam para os que são chamados segundo o seu propósito, né? E quando continua, falei, o propósito é nos tornar cada vez mais, né, semelhantes a Jesus. Então, essa história de José é um exemplo claro disso, né? José só foi parar no Egito por causa dos ciúmes e do mal que os irmãos fizeram. Senão ele não ia estar no Egito. E para se cumprir o propósito, ele precisava estar no Egito. Então, o mal cooperando para o propósito dele, para cumprir o propósito na vida de José, né? Então, muitas vezes, as coisas que Deus permite a gente passar é o caminho para que a gente esteja naquele propósito. Se a gente entende essas coisas, que a gente tem esse filtro de Deus, né, Romanos 8:28, que todas as coisas vão cooperar, a gente vai encarar a vida de maneira muito diferente. Porque se ele tem um propósito, isso só vai cooperar para que eu esteja naquele propósito, né? Vai me tirar do meu egoísmo, né? E aí, Gênesis 38, tem aquela história também do adultério de Judá com Tamar, que era a nora dele. Oi, Ju. Eu acho que, assim, para mim fica uma reflexão dessa passagem que é, se José se Jo se desde lá de trás, né, se desde Jacó não tivesse feito desse jeito, e José mesmo, José tem a parte lá de contar o sonho, né, que a gente também viu que faltou um pouco de sabedoria nesse bolo aí da inveja. Qual teria sido a forma, né, de Deus fazer com que José chegasse ao Egito? Por que que eu tô falando isso? Porque, assim, também, às vezes eu acho que a gente tem medo, dos planos de Deus, justamente pela frase que você acabou de falar, né, que é: "Cara, então eu vou ter que passar por coisas duras para me formar?" E acho que a resposta é: "Não. Se você estiver dentro da vontade dele, provavelmente o caminho." Difícil você não ser quebrado para cumprir o plano de Deus. A gente vai ver isso pela Bíblia toda, Ju. O que pode Mais acontecer? uma pergunta, acho que tem uma diferença entre ser quebrado e quebrantado, né. Então, o quebrantamento é essa parte de você morrer para você mesmo, de Sim, você. Isso é através de prova. O que acontece é assim: o propósito de Deus pode se cumprir sem você. sim, mas Agora, se você não passar pelo processo, provavelmente você não vai estar no a minha propósito. pergunta é: você acredita, e aí é uma coisa mesmo assim, você acredita, e aqui é especulação, né, Sim, sim. que isso fique claro, assim, se Jacó tivesse, tido sabedoria, se José tivesse tido sabedoria, será que o caminho seria esse? Porque o propósito seria É. cumprido de qualquer forma, mas será É, que o então. caminho não seria um pouco menos doído? Acho Então, que essa é a minha pergunta, e de novo é especulação, é né. exato, mas aí é que está o problema. A gente vai ver pela Bíblia toda
o que isso acabou fazendo e como cada um lidou com isso. Por isso que tem sempre 2 caminhos. Aqueles que não querem esse caminho, tomaram outro. Os que aceitaram, depois você vê lá na frente, você vê a gente vai chegar lá, mas depois José, grato a Deus por tudo que tinha passado. Será que se não tivesse passado ele teria essa gratidão? De saber não foi Deus que fez isso, 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 isso comigo? Entendeu? Então assim, com Deus não tem atalho, né, Ju? Ou a gente deixa ele trabalhar e o que Jesus fala da cruz é matar a nossa vontade, que não tem como segui-lo sem fazer isso, ou ela vai prevalecer e a gente vai andar na nossa. É, porque o caminho fica ainda mais estreito, né, porque vamos combinar, assim, se a pessoa não tiver muita fé e muita confiança, ela vai ter medo do caminho de Deus. Exato, se ela não confiar em Deus, por isso que assim, sem fé é impossível. Isso que é a primeira coisa, nem a promessa você recebe sem fé. Então começa ali, se você tem dúvida na fé, você já não entra nem na promessa, porque ela não vale para você que não tem fé, para mim que não tenho fé. Ela só vale para aquele que creu. Então começa nisso, né, Ju? Eu entender que não importa a situação, se Deus está comigo, o propósito se cumpre. E que vai cooperar para que eu esteja naquele lugar que Deus quer, né? E isso é uma fala completamente diferente, hã, do que a gente escuta hoje, né, que Exato. é Porque a maioria, né, João, eu não gosto de julgar e nem de falar nomes, mas a maioria está operando já, tá fazendo a igreja na operação do erro, né, quando fala lá em Apocalipse. Já está no caminho da Babilônia há muito tempo. E o triste é que quem está nele não percebe. É a história de Deus não está lá, né? A arca tinha sido tomada, mas o culto estava tendo, o sacerdócio, estava tudo normal, bombando os cultos. Mas Deus não estava lá, estava fora. Então são os caminhos, né, e as escolhas que vão levando nisso, né? Então, de novo, né, o caminho, as dificuldades, às vezes, eu não estou dizendo que a gente tem que buscá-la, não é autocomiseração, se eu não sofrer, não é isso. É eu entender que tudo que eu passar, se eu estou no propósito de Deus, vai cooperar para que eu esteja naquele lugar. É diferente de eu procurar, porque aí eu estou ao contrário. Eu me martirizar. Não é isso, Deus não quer isso. Mas Ele quer que eu viva de um jeito que essas coisas não é o que o Paulo fala. Todas as coisas eu posso suportar naquele que me fortalece. Não é que posso todas as coisas, o pessoal fala, você pode fazer o que você quiser. É deturpação da palavra que prego. Não, eu posso suportar qualquer coisa nele. Eu sei ter muito, eu sei ter pouco. Para mim não faz diferença nenhuma. Esse é o ponto, né? Que Deus quer nos levar. Então aqui tem essa história, né, do adultério, né? Judá lá com a nora dele, e ele foi enganado, né, por Tamar, e aí deu luz a gêmeos, né? Está em Gênesis 38, 29. E lhe, 29 e 30. e lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zera. Então, ó, Pérez e Zera, né? E ó, olha que interessante isso, né, igreja? Essa linhagem de incesto e de adultério é a linhagem que Jesus escolheu para vir encarnado. Está lá em Mateus 1:1. Lê lá a genealogia, né? Mateus 1:1 e 1:2, diz assim, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo, né? Tá falando da genealogia de Jesus, ó. Filho de Davi, filho de Abraão. E aí ele começa no 2. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, e ainda fala assim, cuja mãe foi Tamar. Então, assim, mais uma vez, né, Jesus mostrando para a gente que ele não veio chamar os justos, os pecadores para o arrependimento. Né? Ele não estava querendo, eu quero uma alta estirpe de sacerdote, quando você... Não, ele escolheu essa gente ali, né? Que é para mostrar que ele veio chamar. E de Ruth e da prostituta, De esqueci o nome. Boaz ali naquele livro, Como é que da é o nome Raabe. da Raabe, de toda essa galera, né. Entendeu? Então ele escolheu isso. E a nação de Israel sempre mostrando que era Deus, era assim.
cara estéril, mulher que não era fértil, né, ventres secos que eles falavam, né, e da onde veio esse povo, né? Sempre o improvável, né, esse é o nosso Deus. Então no capítulo 39 a gente vê a história da fidelidade, né, de José, lá na casa de Potifar, né, o Gênesis 39:10. Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Então, assim, em tudo, né, o que ele passava, né, olha como ele era fiel, né, aí vai no verso 21, Dri. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do Então, carcereiro. assim, toda aquela história armada, né, para ele ir para cadeia, botado lá, o Senhor, porém, estava com José. Então, aquilo que a Ju estava comentando, né, ó, como que ele chegaria no palácio? Pela cadeia. Entendeu? A pessoa está na cadeia porque aí os caras estavam lá, não, foi para o palácio. Se ele continuasse um servo de Potifar, ele ia estar lá. Se aposentava lá, como eu estou. Então, para ele chegar onde ele precisaria estar, aquela história do Romanos 8:28. Então, todas as coisas vão cooperar para ele, porque eu estou nesse propósito, porque ó, o Senhor, porém, estava com José. Então, não importa onde ele estava, porque assim, o propósito ia se cumprir. Ele tinha que estar no palácio? Tinha. Como ele ia chegar? Primeiro ele tinha que estar no Egito. Como que foi? Através de ser escravo. Depois ele precisava estar no palácio. Como vou chegar? Porque eu precisava ser preso, né, para de lá chegar. Então, e os sonhos, né, que a Ju falou que ele deu, estavam se cumprindo ali no Egito. Tudo que Deus já tinha falado, ó, vai ser desse jeito. Mas se ele não tivesse fé, ele ia falar: não, peraí, tem coisa errada aí. Já não ia crer mais nada. Aí para ele já não ia servir nenhuma dessas promessas. Mas onde ele estava, ele cria. Então, aí, pastor, a gente percebe o amadurecimento da confiança que José foi tendo, né, o que agrada a Deus, né, a confiança, né, a fé, a esperança, isso foi sendo trabalhado. Então José, de uma certa forma, ele já pegou aquilo talvez com mais leveza, né, Exato. sabendo que Deus era com ele, e nisso Deus foi trabalhando nele, né, nessa que Deus vai dar uma coisa grande para ele, então Deus tinha que ver o coração dele como que Não estava, né. importa Foi onde ele todo um estivesse. trabalhar, né, de Eu estou Deus na com prisão, mas eu tenho esse sonho, né, que ele me deu. E eu então crio, isso independente de onde eu estou, aham. É, né? Não mudava. isso é bom pra gente, porque, Deus não vai nos dar algo importante se eu ainda sou imatura, então Deus tem que me preparar para aquilo. E por outro lado, a palavra de Deus diz que ele não nos dá algo que a gente não possa carregar. Então a gente até lembrando o que você falou de: mas às vezes a gente fica com medo, inseguro, né, do que Deus como Deus vai fazer com a gente. Mas eu acho que por esse lado, Deus ele tem todo um amparo, não vai falar: "Puxa, eu vou dar isso", ela vai. Salmo 23, né? Salmo É. 23. Mesmo no vale da sombra, É. Deus está ali conosco. Por isso que assim, a gente acabou de ler, o Senhor, porém, estava com José. Então, mesmo na prisão, De ele fé, de estava. confiança, né. Então, a gente sabe que os sonhos dele se cumpririam, né, no Egito. E aí José guardou, né, nos tempos da fartura, o que poderia, né, ajudar aqueles que não guardaram, né, que foi o que aconteceu. Eu guardei para ter o suficiente para aqueles que não guardaram, né? Se a gente for ver, agora traz isso para o espiritual, né? Então assim, a gente aproveita o tempo que a gente tem para se encher da palavra de Deus, porque pode ser que tenha algum tempo de pressão que a gente vai ter o nosso celeiro espiritual cheio para poder compartilhar essa palavra, né? Então, espiritualmente, assim, aproveita o tempo que a gente tem e que pode para se encher, porque pode ser que venha alguma pressão, e aí nesse tempo a gente está com o celeiro cheio. Para aquele que não encheu, mas se encheu, né? Então, vocês acham que o que a gente recebe do Senhor é só para nós?
né? Foi o que Abraão, né, e o povo de Israel lá, a maioria não entendeu, né? Eles achavam que eles eram o objeto da bênção. Não, eles eram, através de vocês serão benditas todas as nações daquele povo. Não, somos nós. Não entenderam, né? Precisou se cumprir plenamente na igreja, né? A bênção de Abraão, que a gente vê, o que a gente recebe através do Espírito Santo, né? Então, tudo que o Senhor tem para nós não é só para a gente. E aí, José, por que que José não se abalava, né? Com essas coisas aí que a Ju falou, que a TT falou, né? Olha só o que forjou o coração de José em Gênesis 45:5. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que o pai de Faraó. Vejam que testemunho, igreja. Olha como essas coisas não abalavam José, aquilo que a gente estava falando, cara. A gente tem que ler a Bíblia com cautela e prestar atenção. Não foi um dia que ele sofreu, ele ficou 13 anos preso, injustamente. Ele sofreu. E olha aqui, ó, no verso 5, Deus me enviou adiante de vocês. No 7, Deus me enviou assim de vocês. No 8, e sim Deus que fez de mim. Então, o coração dele foi forjado. Não importa onde eu tô, cara, é Deus, não é você. Você não pode ir contra o propósito de Deus na minha vida. Então não importa o caminho, o propósito vai se cumprir. E aí onde eu tô, não abala a minha fé, porque eu sei que Deus está comigo. Então no final, ele deu a melhor área do Egito para aqueles que fizeram mais mal para ele. Pega a melhor área que você tem aí no Egito, eu dou para os meus irmãos aqui. Né? Então, aí ele foi, né, ao encontro do pai para abraçar o pai, né? E vocês lembram no final da vida de Isaac, né? Do mesmo modo que ele perdia a visão natural, ele foi perdendo a visão espiritual, né? Porque ele não quis passar pelos processos de Deus, né? Ele não quis passar pelas provas, ele queria o caminho fácil. Não, faz a comida aí e tal, né? Sempre querendo a vontade dele, né? E aqui a gente vê o contrário. Quer ver? Gênesis 48, do 15 até o 19. E Israel abençoou José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes meninos. Que por meio deles sejam lembrado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque. Que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. Ou agora. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-lo da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Ó, Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. então aqui foi o contrário, né? Israel manteve a visão espiritual. Não, não é o que você está achando, não é isso aqui, é o que Deus. Né? Então, as provas que ele passou ajudou ele a manter a visão espiritual. Ele não andava só por vistas, do jeito que é a minha vontade, é assim, meu filho está falando. Não, ele sabia, né? E foi fiel ao propósito. A Adri está falando dos 5, mas acho que dá para a gente pelo menos entrar em Êxodo, ou não? Porque é o livro aqui, lembra, Gênesis a gente viu até agora, acho que é a 7ª aula, né? A gente sobrevoou Gênesis, né?
que era o livro dos começos, né, começando. E Êxodo vai mostrar o nascimento da nação de Israel, né? Até aqui era um povo, uma tribo, né? Aí a gente vai ver o nascimento de Israel como nação a partir de Êxodo, né? A gente vê que tudo começou lá em Gênesis, Deus chamou Abraão, né? Vem aqui, faz, sai da sua terra, da tua parentela, tá? Vou te mostrar. E aí em Êxodo a gente vê o cumprimento da promessa que ele fez a Abraão da nação sendo estabelecida, porque ele falou, né, vai ser, né, como as estrelas, como as areias. Então, os primeiros 15 capítulos de Êxodo, a gente vai ver o povo escravizado no Egito, e depois a libertação, que tudo apontando para a redenção, né, do povo de Deus, para nós na igreja, né, seria a redenção deles no Egito e a nossa redenção. E aí o resto dos capítulos vai lidar com eles no deserto e Deus dando o plano de como queria que as coisas fossem, né? Então, as leis, o tabernáculo, né? Aí a gente então entra na aula que vem, porque a gente vai ver que o faraó começou a ficar preocupado, né? Porque o povo era escravizado, torturado, massacrado e só crescia. Crescia muito mais do que os egípcios, né? Eles falaram, cara, não tá dando certo esse negócio aí. Aí, não é? Aí veio a história de matar o primogênito, né, de todo aí, matar todo o menino, quer dizer, não é nem primogênito, todo o menino, todos os meninos, né, sexo masculino. Então foi um esquema do inimigo, né, para que a nação parasse de crescer. E de novo, né, quando Deus tem um plano, até o diabo coopera para o plano. Porque se não fosse esse plano de matar, Moisés não ia ser colocado na cestinha e ia parar no palácio. Entendeu? Então, se você vê no lado humano, pô, você vê do lado do propósito de Deus, né? Pô, através dessa maldade é que chegou aquele que ia libertar o povo que precisava, né, ser criado no palácio. Mas isso a gente vê na semana que vem, né? Porque a gente vai ver como Deus é onipotente, né? E aí a gente vê de uma maneira ainda mais espetacular nessas histórias, né? Que além de proteger o povo, né, ele estava dando algo ainda maior, né, porque através do plano do inimigo, o plano dele é que seria cumprido.